Tô brincando, pode sentar. Irmãos, eu estou realmente chocado, porque eu me gloriava de não ter título nem de segunda divisão, né? Não, meu time já ganhou segunda divisão, que eu sou palmeirense. Deixa eu só perguntar, por acaso, tem corintiano aqui? Calma. Só quem for corintiano, levanta a mão, só os corintianos. Pera. No final eu quero impor as mãos sobre vocês e expulsar esse mal da sua vida. Hoje é noite de libertação aqui nessa casa, viu, apóstolo? Deus vai fazer uma obra grande aqui. Eu realmente estou muito, entusiasmado, satisfeito, feliz e surpreso com o título que me deram, que eu ainda não sei nem porquê, né? Porque, enfim, muito obrigado. Deus abençoe vocês da faculdade, Faculdade de Campinas, é isso? Sim, senhor. Deus abençoe muito a sua vida. Parabéns ao apóstolo Rodrigo também. Que Deus possa abençoar essa linda obra que Deus colocou na sua mão, amigo. Que Deus possa lhe fazer crescer cada vez mais em nome de Jesus. Feliz por rever aqui um amigo de muito tempo, desde a época que eu morava no estado do Rio de Janeiro. Mesmo sendo paulistano daqui de São Paulo, eu morei durante 6 anos no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, e ali eu tive a grande honra de conhecer o Fabiano. E talvez vocês nem saibam, aliás, eu acho, não tenho quase certeza, que a maioria de vocês nem sabem disso, que as músicas que o Fabiano cantou aqui, que você conhece interpretadas por outros intérpretes, todas elas são de autoria dele. Todas que você cantou, os grandes sucessos, são de autoria dele, porque Deus deu a ele este dom de escrever, de compor, e ele é um dos maiores compositores dessa nação. Deus abençoe você, pastor Fabiano, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feliz de rever aqui o Everton. De lá eu vi o cabelo, falei, não é o Everton, não é o Everton, sim. Deus abençoe, viu, Everton? Muito feliz de revê-lo também aqui nesta casa. O Kiko está lá atrás de pé, está vendo ele lá, Everton? Olha o Kiko lá de pé, dá um tchau aí, Kiko. Você tinha que ficar aqui perto de mim, rapaz. Vem aqui para cá, vem para cá. Fica aqui perto de mim. Glória a Deus. Quem veio perder tempo, diga amém. Olha que eu ouvi um amém lá, hein? Quem veio ouvir a voz do Senhor, diga aleluia. Que bênção, hein? Por gentileza, um clássico, Gênesis 22. Lá atrás também, um grande amigo, cuidando do meu material, junto com seu filho Mateus, o pastor Fernando, que é proprietário da nossa loja, lá da Conde de Sarzedas, o nosso dealer, nossa loja autorizada Yosef Akiva. Deus abençoe o senhor, viu, irmão Fernando? Gênesis 22º. Pode ler sentado mesmo, não tem problema. Só vou pedir para os irmãos não conversar durante a mensagem. E também evitar andar durante a mensagem. Amém? Gênesis 22, verso 3, parte A apenas. Gênesis 22º, capítulo 3, apenas a parte A. Quem achou, diga amém. Amém. Em uma tradução diz: então levantou-se Abraão de manhã bem cedo. Em outra tradução diz: levantou-se, pois, Abraão cedo, de madrugada. Ambas traduções dizem as mesmas coisas. E é nessa palavra que nós vamos nos embasar. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.
Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito é o teu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. É que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Por isso te peço, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua preciosa voz, pois sabemos que tu estás aqui no nosso meio e já te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Deus decide, na eternidade, criar o mundo físico e tirá-lo ou fazer nele uma condição existencial diferente da eternidade, Deus precisa pôr este mundo no tempo. E a condição existencial básica para quem existe no tempo é totalmente contrária, diferente da condição de quem vive na eternidade. Porque, basicamente, quem vive na eternidade vive para sempre. Basicamente, quem vive no tempo não vive para sempre. E Deus, quando cria este mundo, cria antes dele um sistema de demarcação de tempo. Se eu não estiver equivocado, me parece que o sábio filho de Salomão diz que sabedoria é saber contar os nossos dias. Não faz muito tempo, agora esses dias, que eu caí na real, que eu já sou um quarentão. Bem verdade que não pareço, né? Enxuto, claro, é verdade, eu sei disso. Mas já sou um quarentão. Poucos dias atrás, minha primogênita nasceu. E agora já vai casar com 22. Eu já sou um tiozinho. Quando me deparei com esta realidade, eu vi que me resta pouco tempo. Muito pouco, porque a Bíblia diz que depois dos 60, a vida é só enfado e canseira. A gente não rende mais como rendia antes. Por que Deus permite nos contar os nossos dias? Para nos dar e além de nos dar um coração sábio, alcançar este coração sábio. Contar os nossos dias é viver com intensidade cada oportunidade que Deus nos dá no tempo. Por quê? Porque nós vivemos no tempo. E ouça bem o que eu vou lhe dizer. A realidade está entrelaçada com a verdade. Só é verdade o que de fato é realidade. Isso daqui é uma verdade. Por quê? Porque isso daqui é uma realidade. Se isso daqui não fosse uma realidade, seria uma fábula, seria uma história. Mas isso daqui é uma realidade, porque isso daqui é uma verdade. Porém, precisamos aprender um princípio, que tudo que está no tempo não é para sempre. E nós existimos agora no tempo. Ou seja, a realidade para nós é agora, é presente, é já. Mas daqui a 2 horas, isso daqui já não vai existir mais. Senão no abstrato da nossa memória. Logo, esta verdade, esta realidade será vencida pelo tempo. Por quê? Porque o tempo existe para provar para nós que aqui nesse mundo nada é para sempre. Só existe uma coisa no tempo que nunca
nunca vai acabar, mas porque ela é eterna, é a palavra de Deus. Então, se somos seres que vivemos no tempo, então nós temos que saber que o tempo não é só presente. O tempo também é passado. E o tempo também será futuro. Aleluia. Então somos vistos por 3 ângulos. Quando o nosso inimigo olha para mim e para você, ele nos vê como éramos no passado. Quem vive de passado e de pão embolorado é Satanás. O crente pode ser usado como for, mas se ficar olhando para o passado, está dando lugar para o diabo. Porque quem vive de passado é Satanás. Quando o diabo olha para mim e para você, ele nos acusa o nosso passado. Quem está me ouvindo, diga amém. Os homens vivem a realidade presente. Então, quando os homens olham para nós, ele não consegue nos enxergar no passado. Ele nos vê como somos. Já Deus não. Deus não nos vê como éramos, nem como somos. Deus nos vê como seremos. Na estatura de varão e de varoa perfeito. Porque Deus não está no tempo. E o tempo é o processo do propósito. Deus não precisa do tempo para saber como você vai ser. Então, por isso que a Bíblia diz que antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha sacrificado Jesus para redimir o mundo que Ele ainda nem tinha criado. Porque quem está na eternidade não precisa do tempo. E como nós fracionamos o tempo, como nós sabemos sobre o tempo? Olhe para mim, quando a gente olha para o relógio. Só que o relógio é invenção nossa. Nós fracionamos o tempo nos segundos, nos minutos, nas horas, e marcamos o tempo no relógio. Mas não é esse o relógio que Deus criou. Porque Deus nos faz conhecer o tempo através dos astros e das estrelas. Redobre sua atenção. O que Deus fez para demarcar o tempo no mundo? O tempo basicamente é demarcado por 2 grandes partes. O tempo é demarcado por dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. E assim desde o primeiro dia que Ele criou. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. O dia é sinalizado por uma estrela de quinta grandeza, que é o centro de um sistema chamado solar. E a noite é sinalizada pela ausência da claridade do dia. E ela é sinalizada por um satélite natural chamado Lua, que inclusive influencia no seu cabelo, no seu temperamento, na sua unha, influencia nos mares, influencia em tudo neste mundo. Então, por que agora, apóstolo, é noite no Brasil e do outro lado do mundo, no Japão, é dia? E daqui a pouquinho vai ser dia no Brasil e noite no Japão. Por quê? Simplesmente por um motivo básico. Porque o mundo dá volta. Eu vou dizer de novo, se tem uma coisa que o mundo sabe fazer bem feita, é dar volta. E ele dá volta para mostrar para mim e para você que nenhuma noite é para sempre. E nenhum dia é para sempre. Que tanto a noite quanto o dia são fases da vida natural de quem vive no tempo. Aleluia. Então, o mundo gira. Dá uma olhadinha com um cantinho de olho para quem está perto de você e diga para essa pessoa: o mundo dá volta. Alguém aqui, por gentileza, me ajude. Já viu por acaso uma moenda? Quem sabe o que é uma moenda? Levante a mão. Muita gente não sabe. Eu vou lhe dizer o que é uma moenda. Preste atenção.
A moenda basicamente é um eixo girado por uma travessa. Alguém ou alguma força, alguma tração vai girar este eixo em cima de uma roda, de uma bola, e qualquer coisa, olha, qualquer coisa que se coloca na moenda e a pedra da moenda é girada por uma força, por uma tração, ao tracionar essa moenda, redobre sua atenção, a pedra vai amassar o que é lançado na moenda. E o que for superficial no que for lançado, vai ser transformado para que a essência se manifeste. Você entendeu? Pega um monte de laranja, olhou, ela está aqui, ó, superficial. Pegamos várias laranjas, jogamos na moenda. Quando ela começa a girar, a laranja vai ser esmagada, esbagaçada, moída, para que a essência da laranja, o que está por dentro da laranja, se manifeste e escorra. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Mas isso só vai acontecer se a moenda girar. Os irmãos talvez não estejam entendendo o que eu estou pregando. Vamos tentar de novo. Os filisteus descobriram o segredo de Sansão. Sansão não poderia ter contado o seu segredo. Deus disse para Sansão: não conta o seu segredo para ninguém, nem para o seu melhor amigo, nem para a sua melhor amiga. Por quê? Porque todo mundo tem um melhor amigo. E aí, Sansão contou para Dalila, e Dalila contou para o seu melhor amigo. Logo assim, o segredo de Sansão foi descoberto. E rasparam a cabeça de Sansão. Eu pergunto para alguém aqui: qual é o segredo de Sansão? Todos juntos, 1, 2, 3? Não era o cabelo. Porque franja é cabelo. Se alguém cortasse a franja, ele ainda tinha força. O segredo de Sansão eram as 7 tranças que ele tinha na cabeça. E essas 7 tranças estavam assim, ó, para baixo. Porque as 7 tranças significava as 7 hastes do candelabro, aleluia, e os 7 Espíritos de Deus derramando sobre a cabeça dele constantemente. Quando rapou e tirou o Espírito Santo da cabeça dele, ele perdeu a força excomunal. Aleluia. Espera aí que daqui a pouco eu começo a mensagem. Quando rasparam, olhe para cá, estou falando do mundo que dá volta. Quando rasparam a cabeça de Sansão, não obstante a isso, ainda furaram seus olhos. E aí o que os filisteus tinham que ter feito? Eu vou lhe dizer, os filisteus tinham que ter matado Sansão. Só tem um detalhe: os filisteus subestimaram o Deus de Sansão. Sabe o que os filisteus fizeram com Sansão? Vamos tirar os jumentos que giram a moenda. E vamos pôr esse ex-profeta para girar. Amarraram no pescoço e nos braços. E Sansão está humilhado, fraco. O diabo dizendo para ele: não gira isso não, deixa isso aí parado. Mas se não girar, não amassa. Se não girar, não mói. Se não girar, a essência não aparece. E a Bíblia diz que Sansão começou a girar a moenda. Estou sentindo a presença de Deus. Quando Sansão vai girando a moenda, sem ele perceber, Deus vai trabalhando ali, ó, e ele vai girando, e ele vai girando, e como ele vai girando, Deus vai trabalhando, e os filisteus estão zombando, e os filisteus estão blasfemando, mas sem que os filisteus percebessem, e sem que Sansão percebesse, quanto mais ele girava a moenda, mais o cabelo dele voltava a crescer, e Deus fez o cabelo dele crescer de novo. Sabe por que o cabelo cresceu de novo? Porque o mundo dá volta.
Você recebe o que fala ou não recebe? Tem gente aqui que raparam a sua cabeça, furaram os seus olhos e estão zombando de você. Tem gente aqui no nosso meio que está sendo atingido pela minha voz, que tiraram a sua honra, que descobriram o seu mistério, furaram os seus olhos e amarraram o seu pescoço numa moenda. Só você e Deus sabe como você entrou aqui hoje, desanimado, mas Deus está lhe dizendo: eu vou te dar força para girar essa moenda. Hoje você está embaixo, mas amanhã eu vou te pôr em cima. Não para de girar essa moenda, se fortaleça, se esforça, não desista de girar essa moenda, porque eu vou devolver a honra de novo, eu vou fazer o cabelo crescer de novo, eu vou fazer a minha glória aparecer na sua vida de novo. A obra que Sansão realizou depois que o cabelo cresceu de novo foi de uma só vez maior do que de toda a sua vida. Eu vou lhe dizer de novo que você não entendeu. Tudo que você viveu com Deus até hoje ainda não é tudo que você achou. Deus tem uma obra grande para fazer. E vai fazer de uma só vez, vai desbaratar todos esses filisteus da sua... Deixa eu ver quem é que está recebendo o que eu estou falando. O seu cabelo vai crescer? Não, já está crescendo. E vai ser logo, que esses filisteus vão ser envergonhados, porque não tocaram em você não, tocaram no Deus que você serve. O mundo gira, tá? O mundo dá volta, tá? O mundo gira para mostrar que nenhuma noite é para sempre. E que também nem tudo é só alegria aqui. Porque quem prega que a vida com Deus é só alegria está mentindo. Que é só vitória, que nunca vai ter problema, é mentira. Jesus já alertou: quer me seguir? É difícil, hein? Mas compensa. Então assim aprendemos, senhoras e senhores, que a noite é uma fase. O salmista chama a fase da noite de fase de lágrimas. Ele diz: o choro pode, não quer dizer que dure. Pode durar a noite inteira. E essa fase de lágrima, de choro, de complexo aflorado à pele, essa fase de noite, é uma fase que alguns de vocês estão vivendo. Mas Deus está acalmando o seu coração, porque essa noite não está começando, essa noite já é madrugada para você, e que o tempo, aleluia, de lágrimas vai acabar rápido demais. Deus tem um plano de alegrar o seu coração. Quantos estão entendendo o que prega? A noite é a fase de que nós não conseguimos enxergar as coisas como elas são. Observe que o nosso globo ocular foi planejado por Deus para nos fazer enxergar de dia, porque o globo ocular trabalha com captação de luz. É por isso que a gente não consegue enxergar de noite, porque Deus nos fez para andar na luz. Ninguém enxerga de noite. Esses dias, Everton, eu tive que pagar as multas de um carro lá no nome do Kleber, de um carro meu. Acredite, eu paguei R$5.000 de multa. A maioria delas eu tomei à noite. Por que eu não tomo multa de dia? Porque de dia eu vejo onde estão os pardais.
Só que à noite ninguém enxerga direito. E a gente se torna vulnerável para as armadilhas. Eu vou dizer de novo, porque você está pensando, né? Está difícil de você. Eu estou dizendo que existe uma fase da nossa vida que a gente não consegue enxergar direito. Essa é a fase perigosa, porque é nela que estão as armadilhas. Eu vou lhe dizer para você entender, está cheio de pardal esperando você para te pegar. Mas hoje Deus está lhe dizendo, não vai tomar multa não, porque eu vou te guardar, eu vou te ajudar, aleluia. A noite é a fase do ladrão. Jesus diz assim: trabalhamos enquanto é dia. Em outra parte ele diz assim: porque o ladrão trabalha à noite. À noite nós estamos vulneráveis. À noite a gente está carente. E é nessa carência que as artimanhas do nosso inimigo estão armadas. Tem alguém entendendo por que essa resposta? À noite, Deus fez o homem para viver de dia. É forte que eu vou falar agora. E para morrer de noite. Sabia? Sim, nós somos programados para dormir à noite. E o que é o sono, se não a 10ª parte da morte? O sono e a morte é a mesma coisa. Todo dia, olhe para cá, preste atenção. Todo dia você morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Isso é um ato profético natural no tempo. Porque vai chegar um dia que você vai morrer e só vai acordar, aleluia, quando aquela voz te chamar. E o que é o sono, meu digníssimo, ilustre mestre? O que é o sono, senão a desconexão da consciência no tempo? É muito forte isso que eu estou dizendo. Quer fazer a prova? Quando você for dormir, olha que oração. Pega o relógio, tira do braço, bota debaixo do travesseiro. Na hora que você acordar, tente saber que oração. Não sabe, porque durante o período que você dormiu, a sua consciência desconectou do tempo, porque você morreu. Certo? Então você pode dormir 10 horas e achar que foi uma. Você pode dormir 20 minutos e achar que dormiu 3 horas. Porque a gente perde a noção de tempo. Quem é que está falando que a morte é um sono? Jesus. Quando alguém diz assim, Lázaro está morto, ele riu e disse, ele não está morto, ele apenas dorme. Quando alguém diz, a menina morreu, a menina está morta, Jesus diz, não está morta, ela dorme. Eu irei lá para acordá-la, só eu tenho a voz que faz quem está dormindo acordar. Eu me lembro com muita propriedade, quando eu era pequeno, não porque ainda sou pequeno, quando eu era criança, que meu irmão não queria acordar para trabalhar. Tinha nada que acordava meu irmão. Sabe o que meu pai fez um dia? Eu dormia no mesmo quarto. Meu pai comprou um morteiro, uma bomba. E jogou lá. Irmão, eu estava sonhando que eu estava na tampa da Brasília viajando. A Brasília explodiu no sonho com o som da bomba. Verdade, eu nunca esqueço disso. É verdade. E aí você imagina que aquela bomba cortou todo mundo, saiu todo mundo correndo, achando que estava explodindo. O que você faz para acordar quando dorme? Bota um despertador que faz um barulho. Não é? Porque você não sabe que oração exatamente. É forte isso. O que isso quer dizer? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso quer dizer que o guerreiro que estava na guerra 1000 anos atrás, 1000 anos agora atrás,
no meio de uma guerra medieval, fugindo e tomou uma flechada nas costas, o que ele sentiu? Sono. A morte é um sono, é uma sonolência. A morte não dói, a morte nos dá sono. E aí, esse guerreiro, olhe para cá, que tomou uma flechada nas costas, apóstolo Salgado, e morreu, ele sentiu sono, pum, e está dormindo agora já há 1000 anos. Se alguém chegasse lá e dissesse para ele assim, levanta, acorda, botasse o despertador, colocasse essas cornetas da Copa, ele não ia acordar nunca. Por quê? Porque quando a pessoa morre, ela não acorda com o barulho da terra. Quem está morto agora só vai ouvir o som de um barulho. A Bíblia no Apocalipse chama de trombeta, mas é o mesmo Apocalipse que diz que é o som do rugido do leão da tribo de Judá. Ele é que tem a voz que vai ressuscitar aqueles que dormem. Onde estão aqueles que querem ouvir o som dessa voz? Quando a trombeta tocar, que na verdade é o rugido do leão, o guerreiro medieval que morreu já fazem 1000 anos, vai acordar com som, achando que está no meio da guerra ainda, mas já passou 1000 anos, porque a sua consciência foi desconectada do tempo. A hora de dormir é de noite, é a fase em que algumas, é forte que eu vou falar de novo, eu estou sentindo a presença de Deus. É a fase que algumas coisas na nossa vida adormecem. Elas estavam pulsando e agora adormeceram, esfriaram, pararam de se movimentar, enfraqueceram. Existem áreas assim na sua vida, que estão dormindo. Deus está lhe dizendo, estão dormindo. Você acha que já morreu e já deu por perdido, mas diz o Senhor para ti, eu vou acordar, eu vou fazer um barulho e vou trazer de novo à existência aquilo que você já deu por perdido. Eu vou ressuscitar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Pode glorificar o nome do Senhor. A noite é a fase da solidão. Se alguém aqui trabalha de noite, sabe que é diferente de quem trabalha de dia. Geralmente quem trabalha à noite trabalha sozinho, desacompanhado, na solidão. Por quê? Porque à noite as pessoas dormem. A noite é a fase da agonia, do tratamento. A Bíblia diz que horas antes de Jesus morrer, ele foi para uma montanha, para um jardim chamado Getsemane. Era alta noite. Getsemane quer dizer o lugar da prensa. Sabe por quê? Porque naquela montanha baixa, de frente à cidade de Jerusalém, existem até hoje as oliveiras milenares. Se você não foi, estou profetizando que você vai. Lá existem as oliveiras da época de Jesus. Os lugares no jardim onde o mestre orou. Aquela era a noite da agonia. Por que o lugar é chamado, Everton, Fabiano, que já deve estar compondo uma música na mensagem? Por que o lugar é chamado lugar da prensa? Sabe por quê? Porque além de ter as oliveiras, existia lá também a prensa e a moenda. Não é, apóstolo? E a oliveira, aleluia, produz. A oliveira produz azeitona. Mas Deus não fez azeitona para pôr em pizza.
Deus fez a azeitona para ela produzir azeite. Mas está cheio de crente azeitona na igreja que não quer produzir azeite, só quer enfeitar a pizza. Não é um nem outro lugar que eu vou, não. Eu chego nos lugares, as pessoas dizem: pastor, põe a mão na minha cabeça e me dá dessa unção. Eu digo: é assim fácil? Todo mundo quer a unção, mas não quer ser amassado. Todo mundo quer unção, apóstolo, mas não quer sofrer, ser prensado, ser moído, aleluia. E o azeite, que é a essência, só manifesta quando é prensado. Onde estão as azeitonas que querem produzir azeite aqui nessa noite? Onde estão as pessoas que aceitam, aleluia, a prensa da moenda aqui nessa noite? Deus está te prensando, apertando, não está, irmã? Não está, irmã? Está prensando, né? E a gente, ai, ui, ui, está doendo, não aguento mais. Ó dia, ó céus, ó vida, me leva, não aguento, vou morrer, vou entregar os pontos, vou parar. Vai nada, deixa o mundo dar volta, deixa o mundo dar volta que ele prega. Eu estou pregando para mim primeiro, tá? Porque se o que eu prego não acontece comigo, não adianta eu falar nada aqui. Chega de teoria na igreja. Você está vendo uma azeitona amassada aqui, que você nem imagina. Mas a Bíblia diz que toda vez que a gente está fraco, aí o azeite escorre na moeda. Toda vez que a gente é sofrido, aí o azeite desce na moenda. As mais belas composições do meu irmão foi quando estava sendo prensado, moendo, apertado. Aleluia. Porque a casca não interessa. O caroço não serve para nada. O que importa é a essência. É a essência que Deus... Onde está a essência? Que é azeite, que é unção. Lugar da prensa. A Bíblia diz que naquela noite Jesus foi para lá. Com 11 dos 12. Olhe para mim. Daqui a pouco eu começo a mensagem. Parece que eu não estou falando nada com nada, né? Espera aí que você vai ver. Quando Jesus naquela noite, longa noite, foi para lá, foi para ser moído, prensado. Aquela é a fase da agonia. Ora, ele tem 11 dos 12. 10 dormem. Por que 10 dormem? Porque a gente é fraco. Sabe por que a gente dorme? Porque nós somos bola murcha. Porque ninguém aqui é super-homem nem mulher maravilha. A gente dorme porque não aguenta. Só que tem um que Jesus fica no pé dele, que é tão fraco quanto os outros. Mas Jesus fica no pé dele dizendo: Pedro, você não vai dormir, você vai ficar comigo. Por que Jesus pega no pé de Pedro? Sabe por quê? Porque horas antes na ceia Pedro prometeu: todo mundo pode dormir, mas eu não durmo. Todo mundo te deixa, mas eu não te deixo. Olha para cá, Jesus não pega no pé de quem não promete. Mas se prometeu, vai ter que cumprir.
Porque ele vai ficar na orelha, ele vai ficar no pé. Crente que promete e não cumpre, não tem palavra, tem que passar a noite acordado. Muita gente aqui prometeu muita coisa e não fez. Abre o olho, hein? Jesus está na sua cola, hein? Jesus deve dizer para Pedro, eles têm direito de dormir porque ninguém prometeu ficar acordado comigo. Agora você vai ficar. E aí Pedro, ó Pedro, Jesus orando e Pedro assim. Aleluia. Acorda, Pedro. Estou acordado, Senhor. Uma vez, irmão, fui numa vigília. O irmão abriu a Bíblia, ajoelhou para orar e passou a vigília inteira de joelho. Eu falei, nossa, isso é que é espiritual, hein? Quando foi ver, acabou a vigília, ele de joelho. Estou falando sério, verdade. Lá em Boston, nos Estados Unidos. Lá em Boston, lá na igreja de Boston. Rapaz, acabou a vigília, todo mundo indo embora e o irmão de joelho. Irmão, quando cutucou, ele caiu, estava dormindo. Olhe para mim. Jesus aperta Pedro na noite. E diz para ele assim: faz o seguinte, Pedro. Você não aguenta a noite inteira, né? Porque eu conheço o seu limite. Então você não pode vigiar pelo menos 1 hora? Porque Jesus não quer que a gente faça aquilo que a gente não consegue. Ele sabe quais são os nossos limites. Ele respeita os nossos limites. Ouça. Mas ele quer pelo menos o mínimo. Ele diz, você não gosta de vigiar, né? Não, né? Então faz o seguinte, vigia pelo menos 1 hora. Nem 1 hora Pedro conseguiu dar conta. E aí, olhe para cá. Olha que coisa forte que eu vou dizer agora. O apóstolo já esteve em Israel várias vezes, sabe do que eu estou falando. Jesus está com Pedro nessa posição do monte. Olhe para mim, sem conversa. Quando Pedro dorme, sabe o que Jesus faz? Jesus se retira de perto dele. Está escrito isso na Bíblia. Na distância de uma pedra jogada. Então, olha só. Quando você fala para Deus que vai fazer e não faz, Ele não força, Ele sai de perto de você. E aí ele foi para o outro lado. E aí agora ele se ajoelha ao pé de uma árvore, o senhor já viu lá, a oliveira está lá até hoje. E não existe oração mais humana do divino do que essa. Porque todo mundo só prega o Jesus divino, esquece que ele foi humano. E ali ele faz a oração mais sincera que eu já vi na minha vida. Olha a oração dele, olha a visibilidade dele, está olhando para dentro dele e diz, Senhor, o espírito está pronto, mas eu não sou só espírito. Eu também sou matéria. Ele diz, o espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Ela não está resistindo, ela está lutando, ela está relutando. Veja a oração de Jesus. Falando para Deus, é o Filho de Deus falando que a carne não aguenta. E a gente entra aqui e fala, Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como este pecador miserável, eu sou a última Coca-Cola do deserto, sem mim o Senhor não pode fazer nada. Virou anjo já? Já é anjo? O nome disso é hipocrisia. Quer que os outros façam o que você não faz. A carne será sempre fraca. Então, respeite os limites, porque senão a carne pega.
E olha só o que a Bíblia diz. Tem uma vírgula aí. E ele diz: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele disse para passar o cálice. Quer a tradução? Quer a interpretação disso? Ele está pedindo para Jesus está pedindo para Deus deixar para outro dia. Não é? Não é? Ele está falando: Deus, o negócio é o seguinte, eu sei que eu vim para isso. Eu sei que o momento é agora, mas eu não estou aguentando a pressão. E eu queria que o Senhor adiasse para outro dia. Mas quando tem que ser naquela hora, Deus não adia. Eu vou dizer de novo, porque você está achando que eu estou contando história na tribuna. Eu não vim aqui contar história. Cheguei aqui me arrastando de cansado e não foi para contar história. Eu estou falando para alguém aqui que está querendo adiar o que Deus quer que seja já. Deus está dizendo: o tempo acabou, é agora, é já. Eu quero atitude imediatamente. Não estica esse chiclete. Não tem mais como ser mais tempo. É agora a hora. Jesus se abre para a vontade de Deus. E aí sabe o que acontece? O mesmo anjo que o acompanhou durante toda a sua trajetória aqui na terra, o anjo que o serviu na tentação do deserto, é o mesmo que aparece para ele no Getsêmani e o conforta. Por que que o anjo aparece para ele no Getsêmani? Porque Pedro está dormindo. E anjo não dorme, não tosqueneja, não vacila. Anjo não cansa, porque anjo não vive no tempo. Aleluia, anjo vive na eternidade. Anjo não morre, aleluia. E é por isso que o anjo vem. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Quando até as pessoas mais firmes do seu lado dormirem, quando as pessoas mais próximas de você te abandonarem, te esquecerem, adormecerem, não tem problema. Deus vai pôr um anjo para te ajudar. Deus vai pôr um anjo do seu lado. Foi um anjo que te ajudou, foi um anjo que te consolou, que esteve com você nos momentos difíceis. Por quê? Porque é inevitável, a glória do dia tem que ser antecedida pela prensa, pelo processo da noite. Você entendeu o que eu falei da noite? Então vou começar a mensagem. O texto que nós lemos diz assim: então levantou-se Abraão de manhã bem cedo. E todo mundo prega a experiência de Abraão na claridade, mas ninguém fala a noite que Abraão passou. Todo mundo vem aqui, apóstolo, e vê a claridade da experiência. Olha aí que multidão maravilhosa. O apóstolo já é uma referência, não é só em São Paulo não, irmão, é no Brasil. Eu encontrei com ele lá no outro extremo do país, lá em Sapucaia do Sul, no maior congresso de missões do estado do Rio Grande do Sul. Ele estava lá, e o povo respeitando ele, reverenciando ele, porque sabe que ele é referência já no país. Mas agora na claridade está todo mundo vendo. E quando foi a fase da noite que ninguém estava vendo? Hã? Foi preparado na fase da noite, para quando a claridade vir, a glória se manifestar. Mas todo mundo quer a claridade do dia, mas não quer passar a escuridão da noite, não é? Aleluia. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Eu vou ficar com a maioria, viu, irmão? Todo mundo exalta a experiência de Abraão, que foi maravilhosa durante o dia. Mas e a noite que o antecedeu? Como será que foi a noite de Abraão? Claro,
Eu estou conjecturando, ilustrando, com coerência. Abraão rolou a noite inteira. E Deus, apóstolo, falou só para ele que era para sacrificar Isaac. E para mais ninguém. Porque se fosse para Deus ter falado para outra pessoa, Deus tinha proclamado em aberto. Ei, olha para cá, irmão, você não está entendendo o que eu estou pregando, né? Está prestando atenção. Vou dizer de novo, segredo Deus conta só para você. Aí você pega e faz assim, eu vou contar para minha melhor amiga. Ela é a minha melhor amiga, inseparável. Ai, minha melhor amiga. Não esquece que todo mundo tem um melhor amigo. E a sua melhor amiga também tem uma melhor amiga, tá? De confiança. Que, diga-se de passagem, também tem uma melhor amiga de extrema confiança. E a outra também tem, daqui a pouco está o Brasil inteiro sabendo do seu segredo, que já não é mais segredo. Aí Deus desce e diz assim, se fosse para ter contado para todo mundo, eu tinha feito isso. Nelson Rubens, Leão Lobo. Não aguenta segurar essa língua maravilhosa dentro da boca? Eu vou dizer de novo, é para quem veio buscar uma resposta. Tem muita coisa atrasada na sua vida, porque você falou onde não deveria ter falado. Tem bênção retardada há anos na sua vida, porque Deus falou que ia fazer, você foi e contou antes de acontecer, e a inveja entrou no negócio e atrasou tudo de novo. Deus está lhe dizendo, vou trazer de volta, mas vê se aprende, hein? Vê se toma jeito, hein? Bota um esparadrapo nessa boca, hein? Só conta depois que acontecer, hein? É porque Deus usou o apóstolo para dizer que Deus ia me dar uma casa própria, e ela nunca chega. Não, já era para ter chegado mesmo. Você foi passado por final da fila. Porque você falou o que não deveria ter falado. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou só para Abraão e disse: Abraão, segredo meu e seu, não conta para ninguém. Porque se for para contar, eles vão dar palpite e vão atravessar a nossa comunhão. Eles vão botar dúvida no seu coração e vai estragar tudo. Então é o seguinte, Abraão, é eu e você só, tá? Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa... Aí, olhe para cá, olha só que coisa forte que eu vou dizer agora. Abraão passou a noite inteira coçando para acordar Sara. Acho que ele deve ter olhado para Sara dormindo e dito assim: vou contar só para ela. Só para ela. E Deus deve ter dito: não conta nada para Sara, tá? Não acorda Sara. Não, espera aí, as irmãs podem ficar tudo em paz, que eu não estou falando para o seu marido esconder segredo de você, não. É porque se Sara é mulher de Abraão, eles são uma só carne. E se eles são uma só carne, existe uma Sara dentro de cada um de nós, que é a outra parte dentro de nós incrédula, que a gente não pode compartilhar muita coisa com essa parte. Por quê? Porque se Abraão de madrugada vai e acorda Sara, estou conjecturando, olhe para cá, acorda Sara e diz: Sara, tem um negócio para te contar, meu amor. E Sara toda torta, cabelo despenteado, maquiagem borrada, que chegou da festa, nem teve tempo de tirar.
babando de sono porque comeu a festa inteira. Aí Abraão vai chamar ela: Sara, eu tenho um negócio para te contar. Amor, vai dormir. Não sabe o que é, meu amor? Deixa eu te falar. Irmão, não tem como acordar quem está dormindo. Jesus levou os discípulos para a montanha. E mesmo na montanha os discípulos dormiram. Porque não tem como dormir em montanha, irmão. Na montanha é mais frio do que no raso, no buraco lá, no plano. Olha para cá, toda vez que a Bíblia fala de montanha, a Bíblia está falando de nível espiritual. Para você entender só, quando Deus vai falar com Moisés, Deus leva Moisés em cima de uma montanha. E aqui em cima, meu Senhor, Moisés está ouvindo a voz de Deus numa brisa suave e está entendendo tudo com clareza. Só que o povo que está lá embaixo, que não tem nível, não entende nada, só ouve barulho de trovão, de buzina, de alarido, só ouve barulho, não entende nada do que Deus está falando. E é engraçado isso, dá para a gente ver quem é que tem nível espiritual e quem não tem. Porque quem tem nível espiritual entende Deus falando assim, ó, na brisa, ó. Deus falando na brisa, ele está entendendo. Agora tem gente que não entende, só entende no barulho. Se não rodar, cair, pular, quebrar, plantar bananeira, isso não é pecado não, mas se não for assim, não entende. Tem crente que vem para o culto, não é o caso de vocês, em outros lugares que eu vou, que ele faz uma arruaça no culto. No final você pergunta para ele, qual foi a palavra? Ele pergunta, palavra? Teve palavra? Nem sabe que palavra foi. Quem quer que eu pare? Diga amém. Me aguenta. Onde está o relógio aqui, pastor? Ah, tem uma luz aqui. Que hora que eu tenho que acabar ali, pastor? Pode ser agora? Não, eu estou perto de terminar a introdução. Não, estou brincando, calma. Você me aguenta 20 minutos? Então, peraí, 20 minutos vai valer a pena. Olhe para cá, 20 minutos. Deus falou para Abraão, não acorda, Sara. Diga aí para quem está perto de você. Deixa essa sua Sara dormindo. Olhe para cá. Passou a noite inteira deitado. Mas quando o dia amanhece, ele muda de postura. Né? Quando o dia amanhece, ele muda de postura. Porque quando a alva surge, Abraão se levanta. Você sabe o que é a alva? Você já viu o dia amanhecer? Deixa eu lhe dizer algo. 11 anos viajando todo dia, eu posso falar com propriedade que eu já vi o dia amanhecer várias vezes. A alva é a costura do véu. É quando o escuro da noite emenda com a claridade do dia. É aquele vermelhinho do horizonte. Ele só aparece durante um tempinho e desaparece. Aquilo ali é exatamente aquele momento, é o momento em que a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. Aquele momento que ela aparece, Deus está renovando a misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. E na maioria das vezes que Deus está renovando a misericórdia, a gente está dormindo. Não está vendo para agradecer. Aleluia. Então, quando aquela alva levanta, e a misericórdia do dia chega, porque o choro dura a noite, mas a alegria, ela vem de manhã, bem cedo. Quando a fase da escuridão acaba, e está acabando para algumas pessoas aqui hoje,
Quando essa fase acaba, uma fase de claridade chega, de paz chega, de calor chega. E essa fase está começando para alguém aqui hoje. Quando a misericórdia se renova, Abraão se levanta, muda de postura. Estava dormindo a noite inteira porque estava com medo, estava com sono. E Deus está dizendo para você, vai ser nesta manhã, porque essa será a sua última noite prostrado. Essa será a sua última noite deitado. Essa será a sua última noite, aleluia, caído. Deus está lhe dizendo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Chegou o dia, a fase, a hora de se levantar. Deus vai levantar pessoas aqui. Pessoas que quebraram, serão levantadas de novo. E vai ser nesta casa. Não estou pregando para quem veio de fora, não. Estou falando que é nesta casa. A unção é para esta casa. Abraão se levanta e vai para a experiência. Onde é a experiência? Na montanha. É 3 dias de caminhada para subir a montanha, chamada de Moriá. Quando chega lá, só está ele e Deus, e o filho que Deus pediu sem explicar. Porque quando Deus falou, eu quero Isaac, Abraão não ficou pedindo explicação, não, mas por que, Deus? Pede um camelo aí, uma casa, por que Isaac? Abraão não pede explicação para Deus, coisa que eu e você precisamos aprender a fazer. Porque se a gente confia, a gente não fica pedindo para Deus se explicar, não. Se a gente confia, a gente simplesmente deixa Deus trabalhar e sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe o que acontece, minha senhora? Quando chega na montanha, Deus chama Abraão para conversa, para experiência e diz, Abraão, eu te chamei aqui porque você é um homem de Deus, porque a sua fé é excomunal, porque não tem ninguém no mundo igual a você. Imagina, junta a nossa fé toda aqui, não dá 10% da dele, irmão. Eu não estou falando de um andarilho, um vagabundo espiritual, não. Estou falando de um herói, de uma referência, de alguém que Jesus reverenciou. Nosso pai, Jesus chama Abraão de pai. Ô, irmão, é muita coisa. Este homem grande, olhe para cá, este homem grande, Deus chama ele para conversa e diz, você realmente é formidável. Mas tem uma coisa na sua vida que me incomoda. Até os fantásticos possuem falhas. Existe algo, é forte agora o que eu vou dizer, porque é para mim primeiro e para você segundo. Na nossa vida que incomoda a Deus. E Deus vira para Abraão e diz assim, tem um negócio incomodando na sua vida. E eu vou tirar esse impedimento hoje. E aí Abraão diz, o que é, Senhor, que está me incomodando? Deus diz, o seu coração está amarrado a Isaac, está preso a Isaac. E se o coração é um altar, só eu tenho que reinar nele. Eu tenho que ser absoluto nele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Então, Abraão, a experiência que eu quero te dar é essa. Você vai desamarrar ele do seu coração e vai amarrar ele no meu altar. Porque enquanto está no seu coração, você pode fazer. Colocou no meu altar, mão de homem nenhuma mais alcança. Ai, perdeu a chance de ter dado um glória a Deus. Tudo que está na sua mão, os homens alcançam, mas o que está no altar de Deus, homem nenhum tem poder de pôr a mão, nem de tocar e nem de alcançar. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Deus diz, vai desamarrar ele e vai amarrar para mim. Se amarrar para mim, perdeu Abraão, perdeu. O que Deus está querendo ensinar para Abraão e para mim e para você? A ter uma vida desprendida. Coisa difícil, porque a gente se apega até em cachorro. E não é pecado gostar de cachorrinho não, hein? Não é pecado. Pecado é prender, é amarrar.
criar dependência, gostar demais do que deveria. Esse é o problema. E aí Deus fala para Abraão, vai desamarrar e vai pôr no meu altar. Tem coragem? É agora. Abraão disse, eu? Vou te mostrar quem eu sou, Deus. Desamarra, amarra no altar. Quando Abraão levanta para executar, um anjo segura. É no nível espiritual, na montanha, que os anjos trabalham no nível. E aí quando o anjo segura, o anjo diz assim, não precisa matar. Olhe para mim, aqui irmã. Abraão na sua mente já tinha dado por perdido. E agora o que ele já tinha dado por perdido, Deus devolve para ele de novo. Você não entendeu o que eu disse, entendeu? Ouve aí, Mateus, ouve aí, irmão Fernando, ouve aí, Kleber. Ouve aí o que eu vou dizer. Quando Abraão coloca Isaac no altar, Deus queria tirar a esperança do coração de Abraão. E Abraão tinha que sentir que ele já tinha perdido, que ia morrer e já era. Só que aí Deus vê que o coração está desprendido, o que Deus faz? Devolve Isaac abençoado. Melhor do que quando colocou. Alguém entendeu o que eu disse? Deixa eu lhe dar um exemplo, estou perto de terminar. Eu falei 20 minutos, estou perto de terminar. A primeira mensagem remota na minha mente fotográfica, que eu me lembro, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade, na nossa comunidadezinha judaica, que tinha umas 100 pessoas, aqui na zona sul de São Paulo, de onde eu sou oriundo. Eu, 12 anos, me lembro que teve um dia, porque a palavra amarrado quer dizer, em hebraico, akedá. Esse dia do sacrifício de Abraão, acredite você, é celebrado pelo povo judeu até hoje, faz uma celebração por esse dia. Preste atenção aqui. E eu me lembro que eu estava no serviço, que lá chama serviço em vez de culto, estava olhando lá e tinha um homem de chapéu preto, barba comprida preta, pregando. E ele falava arrastado, engolindo as letras do português, mas dava para entender. Ele dizia assim, era o culto de sexta à noite, que é chamado de Shabat, e depois tinha um culto de sábado de manhã. Então, no da sexta à noite, olha a mensagem que ele pregou. Irmãos, aí essa história de nosso pai, Avraham Avinu, e assim que Hashem, que o poderoso, que o grandioso, escolheu Avraham Avinu, nosso grande pai, para desamarrar do coração dele, porque Ishar estava amarrado, e falando quase um português arrastado de hebraico, e eu, 12 anos, prestando atenção naquilo, ele diz assim, então nós vamos, nessa noite, judeu não fala orar, fala rezar, nós vamos rezar, para Deus mostrar para nós qual é o nosso Isaac, para nós desamarrar aqui. 12 anos eu tinha. Olha só, velho. E eu ouvindo, né? Eu falei, vamos rezar agora. Quando todo mundo fechou os olhos, eu, 12 anos, fechei os olhos, o que eu vi? Eu vi o meu Isaac. Sabe como é que chamava o meu Isaac? Não é da sua época, não, mas se for, você vai lembrar. Meu Isaac chamava Jamanta Eletrônica. É da época de quem isso aí? De ninguém, só do irmão lá atrás. Estamos juntos, irmão. Olha para mim, eu vou te explicar. Jamanta Eletrônica era uma carretinha, uma carreta, caminhãozinho, com 4 carrinhos em cima. Era um Passat, um Maverick, um Chevette e um SP2. Também é da sua época, né? Por que não levantou a mão e deixou sozinho? Não é assim? Não é? Aí tinha o Maverick, o Chevette, e aí em cima assim, ó, preste atenção, na cabine da Jamanta, tinha 4 botões, apóstolo. Você apertava, ela ia para frente, para trás, mas eu estou falando de coisa da década de 70, irmão. Faz tempo. Na hora que o Rabino falou, Deus vai mostrar qual é o seu Isaac, irmão, eu vi logo a Jamanta. E olha, essa Jamanta me custou 4 anos de falta de danação. Porque
Porque meu pai falou assim, só vou dar se você parar de fazer malcriação. Imagina o sofrimento que foi ficar 4 anos sem fazer malcriação. Aquilo custava caro para mim. Aquilo ali era a minha vida, o maior sacrifício da minha vida. Aí, olha a experiência, 12 anos. Aí o rabino falou, bom, agora Deus já falou para você o seu segredo. Não é para você contar para ninguém. Porque se contar vai entrar incredulidade, dúvida, incerteza. Aleluia. Aí, imagina isso na mente do menino de 12. Aí eu fui para casa, olha a noite, hein? Você imagina a minha noite. Eu olhava para a caixa da Jamanta, olhava, será que é mesmo? Irmão, para resumir a história, no dia seguinte do culto da manhã, ele só pregou a primeira metade da mensagem na noite. No culto da manhã, todo mundo trouxe e colocou no altar. Eu botei a minha Jamanta na frente e sentei na primeira cadeira e fiquei olhando para ela. Irmão, foi só ficar olhando para a Jamanta que o diabo entrou na minha mente. Falou, olha lá, está vendo lá? Ele vai dar a Jamanta para o filho dele. Olha o diabo. E o filho dele vai arrebentar a sua Jamanta. Olha o diabo na minha cabeça. Se eu fosse você, eu pegava essa Jamanta de volta. E aquilo entrou no meu coração que eu ficava assim, borbulhando pelos cantos da boca. Pensando, quando eles fechar os olhos para rezar, eu vou pegar esse negócio e vou sair correndo, ninguém me segura. Porque a sensação de perca é grande quando a gente bota no altar. O diabo luta. É muito forte o que eu estou dizendo. Irmão, com todas aquelas coisas nos pés, ele pregou a segunda parte e disse, Abraão sentiu exatamente o que você está sentindo. Porque todos vocês estão olhando essas coisas e já estão dando por perdido. Só que Deus tem uma surpresa para você. Eu vou orar sobre todas as coisas e vou te devolver abençoado. Só quem entendeu o que eu preguei é que pode levantar a sua mão e fazer um brado de júbilo e glorificar o nome do Senhor. Fique de pé. Eu não quero te cansar não, ainda tem 40 minutos, mas eu não vou te cansar. Eu vou parar agora, porque já deu para você entender. Deus não te trouxe aqui por acaso. Tem um propósito nisso. E o propósito é maior do que a circunstância. Porque a circunstância está no tempo. E o propósito está na eternidade. A circunstância muda, o propósito é imutável. Deus tem um propósito com você. Maior do que essa noite que você está vivendo. Deus está trabalhando ao seu favor. Ainda que você esteja sonolento, sem enxergar direito, com frio, com medo, cheio de armadilha ao seu redor, Jesus está descendo nesta casa, através do Espírito Santo, para lhe dizer, descansa, porque eu estou trabalhando, eu estou moendo você, e o azeite vai se manifestar. Toda vez que você vê o dia e a noite chegar, aprende um princípio, o mundo dá volta. Não existe glória nesse mundo para sempre. Não existe formosura nesse mundo para sempre. Ela é temporária. Ela é passageira. Por isso Deus está lhe dando sabedoria para viver cada dia por vez, como se fosse o último dia da sua vida. Feche os seus olhos agora. Eu vou deixar você falar com Deus enquanto alguém vai tocar um piano ali. Enquanto alguém vai trazer ali um som, uma harmonia. Onde está o tecladista? Ali?
Feche os seus olhos, põe a mão no seu peito, no seu coração. Diga para Deus, aí no seu espírito, não precisa repetir o que eu digo. Diga para Deus que você quer ser mais desprendido, que você precisa ser mais desprendido, que você vai ser um ser humano melhor se for desprendido. Pede para Deus nos ensinar que nenhuma noite dura para sempre, que um dia novo está chegando, o seu dia está chegando, e que toda essa noite sombria que você viveu está acabando. O livro do Atos diz que Paulo, junto com prisioneiros partindo para Roma, pegou uma tempestade, e a Bíblia diz que eles ficaram 14 dias sem ver a luz do sol. Que trevas de 14 dias. Tem algumas noites que duram mais do que outras, são mais perigosas do que outras. O anjo do Senhor apareceu no fundo do barco e disse: Paulo, o barco vai despedaçar, mas ninguém vai se perder, porque essa tempestade vai acabar, essas trevas vão se esvairir, o barco vai ser moído como uma azeitona moída, mas a essência não vai se perder.